No Livro dos Médiuns, no capítulo que trata da questão ou do tópico 159, e é falando sobre mediunidade. E mediunidade é uma coisa engraçada, só para poder ilustrar o que é mediunidade. Às vezes a gente brinca e fala assim, mediunidade, a gente logo pensa naquele médium que é psicográfico, aquele médium que é vidente, aquele médium que é de incorporação, dito, né? Mas mediunidade é uma coisa engraçada. Hoje, por exemplo, eu tive uma participação, vamos falar assim, que eu considero mediunidade, na simplicidade da coisa. Eu vou só relatar para vocês, antes de eu começar a ler, para a gente entender, depois quando eu ler a gente vai ficar mais claro. Hoje, por exemplo, eu estava lá trabalhando, eu moro no sítio, né? Eu estou aposentado, estou velho, né? Estou com 71 anos de idade, fico lá no meio do mato. E chegou 3 meninas, ou 3 moças, do posto de saúde, para fazer cadastramento. Falaram, nós estamos cadastrando as pessoas que moram aqui para o posto de saúde ali do Mondicino. E tudo bem. Aí ela entrou e apresentei para ela a minha esposa, eu estava lá costurando e tal, e pegou os dados, tudo, mas aí eu percebi que a menina, por exemplo, a loira, vamos falar assim, estava mais triste, né? Aí eu peguei e apresentei para ela aquele chá de melissa, né? Melissa, fazer um chazinho, falei que isso aqui é um Rivotril, né? Aí ela falou, eu ando muito triste, deprimida, aí ela começa a desabafar, né? Então só de você dar aquele toque, a pessoa já começa a desmanchar. Porque meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, aí lá vai, né? Aí, qual que é a ideia? Para que ela apareceu? Para que ela foi falar isso? Porque eu sou espírita, ela precisava de orientação espírita. Aí senta aí, vamos conversar. Aí comecei a conversar com ela, explicar, aí as outras 2 companheiras chegou, o que vocês estão conversando? Sobre espiritismo. Sentaram as 2, né? Aí lá vai meia hora, 1 hora conversando. Quando eu falei, depois o que aconteceu? Eu estava doutrinando as meninas, né? Já saíram espírita. Mediunidade é isso. É a sua participação na vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. Você é sempre instrumento. Não é porque eu tenho conhecimento, nós somos instrumento. São Luís fala que a nossa obrigação, como espírita, é destruir a morte, né? Levar o conhecimento da vida eterna, apagar a ideia do inferno, né? Tirar a ideia do demônio. E aí, uma coisa simples, né? Uma coisa curiosa, que às vezes a gente não leva a sério. Como é danoso a ideia do demônio na mente das pessoas, das religiões. Então, quando nós temos a chance de tirar aquilo, né? Aquelas 3 pessoas que eu nem conheço, né? A partir de agora eu conheço, tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento. Por quê? Porque eu estava agindo como médium. De incorporação? Não. De psicografia? Não. Né? Nada. Simplesmente sendo um instrumento. É isso que nós temos que entender. Porque o assunto que nós vamos falar de mediunidade, é como eu falei com a mestre, ele tem é um tópico pequeno, mas ele nos leva a uma abrangência grande, porque ele vai falar das mediunidades. Então, Kardec diz lá, eu vou falar, depois eu vou ler para ficar na íntegra, ele fala assim, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse motivo médium. De tal modo que todos a possuem em rudimentos, de tal maneira que podemos afirmar que todos nós somos mais ou menos médium, né? Apesar de que considera-se médium somente aquelas pessoas que manifestam ao espírito, né, numa certa, vamos falar assim, mais violenta, né, vamos dizer assim, mais ostensiva. Então a gente fala que só é médium aquele que escreve, aquele que vê, aquele que psicografa, mas Kardec não fala isso. Mas ele fala uma coisa também que é muito interessante, nós vamos repetir, que a mediunidade tem um quê, ou uma participação do corpo, de tal maneira que nem todo mundo terá a mediunidade que às vezes sonha, porque o corpo não é flexível, não é maleável. Porque tem alguma coisa
a ver também com a constituição física. Porque nós sabemos que nós, como espírito, ao encarnarmos no corpo, nós formamos e modelamos esse corpo do jeito que nós queremos. Nós aprendemos isso tanto no Livro dos Espíritos como na Gênesis. O corpo, nós o construímos, Deus nos oferece os materiais e nós damos a ele a forma e as necessidades que nós precisamos visando essa encarnação. Prova é que quando a gente vai na Gênesis, lá no capítulo 11, tópico 11 também, ele fala, para ficar bem claro, o corpo foi você que fez, não é Deus que fez, é você que faz. Porque você pega o seu perispírito, acopla-se a um corpo em formação e modela ele dentro da sua necessidade. Você refaz aquilo no plano espiritual e constrói aquele corpo. Então, se você precisa da mediunidade, você vai dar àquele corpo a condição necessária de ser mais maleável, não tão egoísta, de te prisionar no corpo, né, o perispírito, para que você possa, então, dar facilidade à influência ou à manifestação dos espíritos. Então, é importante a gente entender isso, que mediunidade, tem gente que não quer, e tem. Né? Não adianta brigar, porque a mediunidade faz parte daquela constituição física. E tem gente que quer e vai passar a vida toda e não vai ter, né? Que é curiosamente do jeito que ele quer, né? Que ele quer ver, quer escrever, quer isso. Não. Ele vai ter intuição, ele vai ter sensação, percepção, né? Premonições, às vezes, através dos sonhos. Ele vai sonhar, mas do jeito que ele quer, a mediunidade, às vezes, ele não vai ter, porque ela não está em harmonia com aquele corpo. E é uma coisa que a gente herda também, né? É muito comum que a mãe, um pai, um avô, né? Um parente de primeiro grau foi médium e manifestou a mediunidade mais ostensivamente, é muito fácil a gente concluir que aquele vai ter a mediunidade. Então, a minha mãe via, então você vai ver. Né? O seu pai via, você vai ver. A minha avó era benzedeira, pode preparar que você benze também, né? Então, isso que a gente tem que entender, que o corpo tem uma certa particularidade disso, certo? Ou seja, há corpos que aprisionam muito o perispírito, não dando ele essa flexibilidade, né? Porque a mediunidade, na verdade, é o contato do perispírito seu com o perispírito desencarnado ou encarnado, que você associa e transmite, né, através do seu corpo aquela informação. Porque a mediunidade nada mais é do que um processo simbiótico, né? Que você percebe o espírito, ele chegar perto de você, você adentra o pensamento dele e transmite, né? E é por isso que às vezes a pessoa critica muito a mediunidade, porque a pessoa vestiu aquele pensamento do espírito com a sua linguagem, com a sua caligrafia, com o seu, né, modo de escrever, e a gente fala, não tem nada de mediunidade. Tem, porque ela foi um intérprete. Né? Então, isso é importante entender, certinho? Então, se houver qualquer dúvida, por favor, me pergunte, a gente tenta esclarecer. É um assunto bom para se perguntar, porque ele vai abranger tudo isso, certinho? Então, o tópico é o 159 do capítulo 14, né, do Livro dos Médiuns, e é o capítulo dos médiuns. E é importante a gente entender, porque quando ele falou que é do Evangelho, o Evangelho não existiria sem a mediunidade. Né? Aí você fala assim, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus também funcionou como médium, de todos os modos que a gente puder pensar. Né? Prova é que ele falava que eu e o Pai somos um e acabou, então não se discute isso. Então ele era médium do Criador naquele momento, mas ele fez processo de materialização. Por exemplo, quando a gente vê na transfiguração do Tabor, ele se transfigura, né? Ele materializa os perispíritos de Moisés e de Elias, né? Ele faz levitação, ele anda sobre água, tudo isso é processo mediúnico, né? Só que depois a gente vai ver isso também com os apóstolos, né? Todos eles manifestaram a mediunidade. Quando você vê Paulo, quando você vai ler a história de Paulo, você vai ver que chega um ponto em que Paulo entra em desespero, no bom sentido da palavra, porque ele já não tendo mais força nem tempo para visitar as igrejas, ele fica meio triste, porque ele queria servir o Cristo.
E o próprio Cristo fala com ele, a partir de agora você vai escrever carta, né? Eu vou determinar que, no caso, Estevão e Abigail fiquem do seu lado. E eles farão relatos para você, para transmitir. Então, Paulo faz, a partir daquele momento, as cartas que nós lemos, através de um processo psicográfico, né? Algumas ele faz de cunho próprio e outras ele faz na presença de escreventes, né? Então ele vai recebendo a informação e falando, e aquela pessoa que escrevia a carta, né? No caso grafava, fazia. Prova que a gente vê isso muito, que ele fala assim, a saudação eu fiz de punho próprio, né? Quer dizer, estava alguém escrevendo, no finalzinho eu escrevi. Então, aquele momento, é importante a gente entender isso. E o cuidado que Paulo teve de não fazer essas, vamos falar, psicografias, sozinho. Então, ele sempre tinha 2, 3 companheiros com ele, para que ajudasse na concentração, para que não houvesse nenhum perigo de estar sozinho sob a influência espiritual. Então, ali a gente vê muito o chamado efeito mediúnico funcionando. Né? Às vezes a gente passa despercebido isso, mas ali estava. Quando a gente vê, por exemplo, Estevão, na sua pregação, que ele se transfigura, né? Fazendo o seu sermão, prova é que depois ele é até apedrejado, ele se torna iluminado, porque o Espírito toma conta dele por completo e ele se torna um médium falante. Né? Então a gente vê isso, que o Evangelho também é construído através da mediunidade. E sempre foi assim, desde Moisés, né? Se a gente pegar lá, por exemplo, os 10 mandamentos, que é uma psicografia, né? A parte do contato de Moisés com o próprio Criador, entre aspas, a gente vai colocar aí uma aspa bem grande, né? Tudo isso é mediunidade, que muitas das vezes a gente não entende e não foi deixado bem claro, né? Como é que aquilo funcionava. Mas é importante a gente entender que a mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita e nunca foi, né? Mas ela é a doutrina que estuda, explica e nos orienta como utilizar essa mediunidade para o nosso bem e para o bem de todos, né? Isso é importante entender. Então, no tópico 159, o Kardec escreveu assim: todas as pessoas que sentem em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. E esta faculdade é inerente ao homem e, por consequente, não é um privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais ela não se encontra em alguns rudimentos dela. Então, raramente você vai encontrar uma pessoa que fala assim, eu não tenho nada de mediunidade. Tem. Porque tem hora que ela está sozinha, ela leva um susto assim, né? Parece que passou alguém. Outra hora o corpo arrupeia todo. Isso é mediunidade, né? Só que a pessoa não percebe. Então, por exemplo, eu que tenho um pouquinho mais de sensibilidade, tem hora que eu me assusto, eu estou assim, o cara, quem chegou, né? Passou alguém. Você percebe que na minha casa nunca está vazio, lá tem espírito demais. Então, toda hora está passando gente para lá, passando para cá, eu convivo normal. Também tem uns que eu nem conheço, né? Vive lá, curioso. Quem que é esse que mora sozinho? Vai, né? Casa assombrada. A minha irmã um dia falou, como é que você consegue viver aqui? Vai vivendo, ué, né? Gente, o meu sogro, quando estava morando comigo, um dia ele viajou, a gente ficou um mês fora de casa, né? Que ele já estava ali. Aí quando ele chegou no domingo, ele falou, Cavil, que monte de gente está na sala. Até o pessoal que era os espíritos falou, estou com saudade do Soscarino. Ele chegou, todo mundo foi receber, né? Como ele já estava mais debilitado, ele falou, um monte de gente na sala. Não, é amigo da gente, tá? Quer dizer, sempre tem espírito, e quem fala que, lá em casa não tem espírito, tem. Não tem um lugar que não tem espírito, né? Então, não existe isso. Então ele fala que não é um privilégio. Porque tem gente que se acha, né, importante porque é médium. Gente, mediunidade é coisa comum. O grande complicador da mediunidade é que quem tem não quer trabalhar com ela. Porque a gente é egoísta, né? Quando é que a gente precisa da mediunidade? Quando a gente está com um probleminha, né? É igual esse dia meu filho falou, pai, vai ter trabalho do sábado? Lá vai. Aí eu vou levar minha filha para tomar um passe. Levar, filho. Quer dizer, depois que casou, ficou adulto, quase não frequenta mais. É problema dele, né? Mas quando precisa, aí a religião serve, né? Aí o passe serve, a psicografia serve, o tratamento serve. Mas é assim, às vezes a pessoa tem o dom,
poderia servir e não serve. Isso é interessante pensar, né? Então ele fala que não é privilégio de ninguém e também são poucos nos quais ela não se encontra, de certa maneira, rudimentares, que ele fala assim, igual eu falei, essa sensação de calafrio, sensação de presença, não panela cair, que tem gente, lá em casa cai as panelas, que você não assentou direitinho as panelas, não cuidou dela, né? Às vezes o vento joga a panela no chão, a culpa fica dos espíritos. Não. Quando é dos espíritos, gente, não tem jeito. Eu costumo brincar assim, você vai lá e tranca a porta com chave, com maçaneta, na hora para outra a porta abre. Aí não foi vento, porque vento não abre maçaneta, né? E lá em casa é comum, então você fecha a porta, chega lá, a porta está aberta. Pô, pelo menos fecha, né, gente? Abre a porta mesmo, né? Então é uma coisa assim comum, né? Então não existe isso. E é curioso, por que o espírito abre? Porque ele acha que está vivo. Porque se ele tivesse certeza que está desencarnado, ele passava pela parede. Mas como ele acha que está vivo, ele vai lá e põe a mão na maçaneta e abre, né? É curioso. Quando eu fiquei morando lá um tempo sozinho, era muito engraçado. Eu ia lá, passava a chave. A porta abria, mas se trancava de novo, né? Era normal, mas eu sempre convivi com espírito sem ter muito medo, tá bom? E nem deve ter, né? Eu costumo falar que quem tem medo de espírito é mó besteira. Você tem que ter medo de gente viva. Gente morta não faz mal, não, né? Então ele coloca aqui, pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, essa qualificação não se aplica senão àquelas nas quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e que se traduz por um efeito patente, no sentido de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Então, a gente está falando isso aqui. Então, na pessoa que você vê, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma conhecida, ela tem uma evidência tão absurda, que eu chamaria de clara evidência, que ela é mais ou menos aquela história do Chico. Ela chega aqui, se ela não tiver cuidado, ela sai cumprimentando gente viva e gente morta, né? Ela vê todo mundo, né? Então ela conta a cena curiosa, por exemplo, que foi no médico, chegou lá, tinha uma menina sentada na cadeira, ela começou a conversar com a menina, batendo papo, esperando o médico chamar. O médico chegou e falou, você está falando com quem? E ela passou assim, tchauzinho, tá? Quer dizer, ela chega a confundir, porque é curioso, a pessoa que tem uma evidência boa mesmo, que é clara e evidente, ela tem dificuldade de identificar quem está desencarnado, porque é bem materializado, é bem vivo, né? É igual o Emmanuel fala com o Chico, cumprimenta só os vivos, não se interna, né? Porque você tem que saber diferenciar. Ué. A história o Divaldo conta isso no filme, está bem retratado, que ele fala que ele viveu bem no cartório porque ele arrumou uma amiga, né? Que falou assim, você olha para mim. Então ela falou assim, esse é vivo. ele ia no balcão. Quando ela falava assim, não, ele ficava quietinho, porque os caras estavam lá pedindo aposentadoria já morto, né? Ele olhava o negócio de aposentadoria lá. O cara chegava lá e pediu, eu queria ver que dia que eu vou aposentar, ele ia lá, achava a ficha do cara, já está morto. Quer dizer, só que é engraçado a gente falar isso, porque é a coisa mais engraçada. A maioria dos espíritos que desencarnam, maioria, não sabe que morreram. Tá? Por quê? Porque nós achamos que morrer é acabar, e não é. Morrer é você tirar uma roupa e sair, né? Então, quando você desencarna, diz que a gente tem um desmaiozinho, dependendo da pessoa, que pode durar, né, algum tempo, vamos falar de 15 minutos a 2.000 anos, né? Quer dizer, vai variar de você, mas quando você acorda, é você, não tem mistério, né? Então, você acorda, abre o olho e está tudo tranquilo, não mudou nada, né? Vai valer aí o conhecimento, e o espiritismo nessa hora contribui muito, né? Minha mãe até brinca e fala assim, você notou que depois que o espiritismo desenvolveu, assombrações desapareceram? Porque não sei se vocês sabem, os mais antigos como eu, o conto de assombração, de pessoas que apareciam, que assombravam casa, eram muito maiores. Hoje não, hoje é muito menor, né? Mas por quê? Porque nós temos hoje, por exemplo, muitos filmes que retrataram
a sobrevivência do espírito, ghost, né? O sexto sentido e muitos outros que eu poderia mencionar, os outros, né? E tal, que as pessoas assistiram e acabam um falando com o outro, do filme fala... Hoje a pessoa desconfia um pouquinho. Mas mesmo assim, é muito comum o espírito que é tomado de surpresa pela morte achar que está vivo. Eu não sei se eu contei para vocês, lá em Santa Luzia, eu fiz um trabalho lá durante 8 anos, eu fiquei muito encantado um dia com o espírito chegou lá, incorporou, vou usar a palavra incorporou para poder entender. A primeira, ele nem cumprimentou, ele falou, fala com ele para pagar o conserto do meu carro, porque ele bateu e fugiu. Bateu e fugiu, você morreu nem viu. Quer dizer, entendeu? No acidente do carro, ele desencarna. Qual que era a preocupação dele? Que o cara fugiu e não pagou o conserto do carro. Porque para ele, a vida continuou plena, né? Então, um parente nosso que desencarna, ele é a mesma pessoa, né? Se não gostava de você, continua não gostando. Se gostava, continua gostando. Tem saudade como a gente, isso é importante a gente entender. Então, ele fala aqui que a gente, de uma certa maneira, mais característica, aquele que produz com mais certa intensidade. Então, ele fala que a gente fala que aquele é médio, né? Mas ele coloca aqui, ó, todavia, usualmente qualifica a aplicação somente àqueles. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médios têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que leva a resultado tantos variados quanto sejam a espécie das manifestações. E aqui que ele vai colocar sobre as mediunidades. Tem gente que tem muita facilidade de escrever, então a gente fala que ele é médio psicográfico, né? Tem gente que não escreve nada. Eu, por exemplo, não uso psicografia, eu sei falar. Falar, se você me chamar, fala sobre isso para mim, pode dar tempo que eu vou falar. Bem, muito fácil, os pensamentos. Por que eu não escrevo? Porque eu não sei escrever. Eu tento fazer psicografia, depois eu não consigo ler o que os espíritos escreveu, porque eles vão ditando para mim e eu vou escrevendo. Só que eles ditam muito rápido. Eu não sei se alguém já mexeu com espírito aqui em psicografia. É muito complicado, gente, porque é muito rápido. Um dia eu estava fazendo um trabalho, eu ia fazer uma palestra lá no Glax, eu estava com muito medo do assunto, então eu, durante o dia, estava fazendo uma prece, pedi o espírito, pô, dita para mim um negócio aqui, para mim, faz um rascunho aqui, né? E ele foi ditando, eu fui escrevendo. Aí a Fabiana chegou para mim, que é minha filha, e falou, pai, tá tudo errado. Porque P, T, M, N, R e S para mim é uma tristeza. Aí ela falou assim, tá tudo errado, pai. Eu falei assim, então você escreve. Aí eu brinquei, falei que ele é amigo, né? É parente, como diz o outro, é anjo da guarda, né? Eu falei que vamos brincar? Ah, vamos. Eu falei, então presta bem atenção. Você vai escrever, eu vou falar. Aí concentrei, ele começou a falar, eu falei, pai, você está indo muito rápido, eu ainda estou falando. Eu estou lendo o pensamento dele e falando. Agora imagina a hora que ele está falando comigo e eu escrevendo, porque eu não sei escrever. Fica difícil. Então eu nem tento. Psicografia não é meu forte. Agora, se for para falar, é fácil, porque é um canal que eu consigo dominar. Então é isso que ele está colocando aqui. Já tem pessoas que, por exemplo, uma pessoa que escreve muito. Vou dar um exemplo assim, muito claro o que é a mediunidade, da simplicidade da mediunidade. Eu falo que a minha nora, vai estar gravado, né? Vai ter um probleminha aí, tomara que ela não escuta. Eu falo que ela deu o golpe, porque quando ela estava namorando com meu filho, ela passou a frequentar o centro espírita, ir com ele, na reunião mediúnica. E lá na reunião mediúnica, eu nunca tive o cuidado de falar assim, que tem que ter... O Kardec fala assim, experimenta, porque somente na experimentação você vai saber se você é ou não é médium. Então ela chegou lá, passou a frequentar, senta aí, experimenta, né? Aí ela sentou lá, e na segunda vez que ela sentou, ela é professora, escreve bem. E ela escreveu, leu direitinho. Aí eu perguntei para ela assim, como é que você escreveu isso? Aí ela falou comigo assim, não, mas a pessoa falou no meu ouvido, eu escrevi, não é assim, não? Você entendeu? Ela escutou. O espírito falou para ela, rapidinho. Ela copiou, né? Aquilo para ela é muito simples. Aí ficou um tempo, depois casou, nunca mais voltou também a trabalhar como médico de psicografia, né? Mas você vê, aquilo para ela foi o processo de intercâmbio. Então ela escuta. Então tem gente que escuta, tem gente que percebe dentro da mente, tem gente que vai lendo as palavras, vai escrevendo junto, né? Tem gente que começa a escrever, só que na hora que ele escreve a palavra, que ele sabe que palavra que está escrevendo. Tem vários tipos
de trabalho. Então, ele colocou aqui, cada um sente de alguma maneira em especial. Então, você vai ter aquele médium que é fácil para vidência, aquele que é fácil para psicografia, aquele que é para desdobramento, aquele que faz efeito físico. Então, essas coisas que está colocando aqui. Tem gente que fala assim, eu queria ter tudo, né? Para quê? Se você tiver um e fizer bem feito, tá bom, né? Então, mediunidade é aquela que você vê que em você se manifestou melhor, faz isso, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento mediúnico, eu era desesperado para ter incorporação, né? Então, eu queria incorporar o espírito, porque lá na Irmã Lavínia tinha reunião pública e durante a reunião pública já tinha manifestação de espírito, de doutrinação e tudo mais, era tudo junto, né? E é até hoje lá. E eu sentava lá e via aqueles médios incorporando, aqueles espíritos bravos, aqueles espíritos xingando, aqueles espíritos, né? Todo tipo, eu quero fazer isso. E não conseguia mesmo. Então, tentava, aí chegava em casa, eu tomava banho de abre caminho, banho de arruda, banho de não sei o quê. Eu ia lá no Flora Araújo, né? E tomava, brigava comigo. Tudo que falava que era bom, eu tomava e não adiantava. Aí um dia o Tião falou comigo assim, Gessiano, se você está achando que você vai dar passividade a um espírito sofredor, você está muito enganado. Porque você é a pessoa mais equilibrada, é o que reza mais, é o que estuda mais. Você acha que um espírito desequilibrado vai chegar perto de você? Nunca. Né? Então, é coisa engraçada. Você vai ter que desenvolver mediunidade com o seu anjo da guarda, ou com espírito mais evoluído. Aí que eu entendi. Por quê? Porque na hora que ia passar para o trabalho da concentração, aí que eu rezava mais, né? Aí que eu orava mais. Aí levava o pensamento lá em cima, coitado dos espíritos perrapados, estava lá embaixo, né? Sem chance, porque é uma sintonia. Aí eu comecei a dar passividade ao próprio mentor, o espírito que cuidava de mim, e até hoje cuida. Aí eu sou muito fácil para isso. Então, prova é que tem dias, às vezes eu estou trabalhando assim, de uma hora para outra, eu vejo quando ele chega, dá um toque em mim assim, vamos, né? E falo o que ele quer lá e vai embora. Para mim é muito normal. Então, a incorporação, assim, ele encosta, eu percebo que ele chega, porque há uma sensação estranha, que você sente uma dormência do lado do corpo, né? Aparece aquela dormência, assim, uma sensação agradável. E na mesma hora você vê aquele pensamento. Eu falei, estou sentindo aqui, né? Está brincando. Aí você vê que ele fala assim, posso? Pode? Né? Aí eu já não me preocupo mais. As minhas meninas falam assim, eu sei quando é o espírito que você não erra no português. Então, tá. Mas ele faz uma palestra boa lá e tal. E já tive cenas assim curiosas. Então, estou falando de incorporação para a gente entender. Por exemplo, eu lembro um dia, eu tive que fazer uma palestra no Glacos e eu sou, como fala, a Messia sabe disso, eu detesto a agenda. Porque eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, né? E o pessoal me marca, por exemplo, eu tenho palestra marcada para junho do ano que vem. Nem sei se eu vou estar vivo lá. Então, eu falo, me avisa uns 2 dias antes. Né? A Messia já sabe me avisa. Ela me avisou semana passada. Aí, quando foi um dia, por curiosidade, eu estava lá no serviço do meu filho, abri o computador, quando eu fui lá no Glacos, né, na terça-feira, Gersino, palestra no segundo horário, assunto, Marta e Maria. Aí eu respirei e falei, meu pai do céu, 3 horas da tarde, falar sobre Marta e Maria, 1 hora. Como é que eu vou fazer isso? O que tem no Evangelho sobre Marta e Maria? Alguém sabe? Nada. Concorda comigo? Nada. É só aquela cena de Jesus, ela varrendo a casa, né? E falou assim, Maria, ela escolheu a melhor parte. Né? Eu falei, como é que eu vou falar 1 hora nisso? Aí eu olhei e falei, meu Deus, não tem jeito. Aí eu comecei a rezar, né? O jeito é rezar. Comecei de 3 horas até 8 horas eu rezando. Só que na hora que eu sentei lá assim, igual eu sentei ali, quando dá 10 minutos que eu gosto de subir lá para cima, para não ficar muita evidência, né? Então, quando eu fui andando para subir, o Espírito falou comigo assim, lembra de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então, lembro. Foi a única dica que ele deu. Aí fui lá, esperei a minha hora, que é o segundo horário, né? Fui lá e cumprimentei o povo e apaguei. Quando acabou 9 horas, 9h30, né? Lá de 8h30 a 9h30. Aí subiu um senhor, já bem mais de idade, assim, vamos falar, já tem uns 10 anos, uns 75 anos, para a gente chamar de velho, que eu estou com 71, é velho mesmo, né? Aí ele virou para mim e falou comigo assim, o senhor tem essa palestra gravada?
Eu falei, por quê? Foi a melhor palestra que eu ouvi na minha vida. E eu falei, eu vou tentar achar, porque eu também não sei nada do que eu falei. Quer dizer, e não sei. Você vê, ele foi lá elogiar, então, quer dizer, deu certo. Mas eu não, nesse dia eu não tive uma lembrança, porque eu não sabia o que falar. Mas os espíritos sabem, né? A única dica que ele deu é isso. Então, isso é mediunidade. E ela não é uma coisa exagerada. Então, estou aqui trabalhando, eu estou trabalhando como médium. Sei que o espírito está aqui do meu lado e me orientando. Então, se faltar palavra, ele vai pôr. Você entendeu? Então, é isso que nós temos que entender. Certinho? Mas Kardec colocou aqui, ele fala assim, das faculdades. Então, ele coloca assim, dos médios. Ele fala assim, médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Certo? Voltando. Ele fala assim, médios de efeitos físicos. O que é um médio de efeito físico? Uma pessoa que está fazendo psicografia, ela é um médio de efeito físico, porque ela está produzindo um efeito físico. Certo? Mas a gente chama de médio de efeito físico aquele médio que faz movimento de objeto, translação de objeto, pancadas, essas coisas que a gente está brincando, de panela cair, quando, né? A pessoa tem que ter uma particularidade no seu corpo que libere uma energia que o espírito pode utilizar daquela energia e, associando a sua, ele envolve o objeto ou a situação que ele quer manifestar e, de posse disso, ele faz o efeito físico. Então, é o que eu estou falando. Um movimento de objeto, né? Uma translação de objeto. Eu vou dar um exemplo. Eu estava comentando com a menina hoje, 1h30 dá para doutrinar bastante coisa. E uma coisa eu lembrei, essa eu não lembrei na hora, lembrei, mas não falei. Eu lembro uma ocasião, por exemplo, que estava eu, Vilma, Sheilinha, a Lucimar, minha concunhada, né? Concunhada, como é que é? É casada com meu cunhado, e mais umas 3 pessoas da família lá. Nós estávamos num quarto, e esse quarto tem uma janela para a rua. Estava chovendo. E a gente está conversando sobre espírito, falando um punhado de coisa lá, de uma hora para outra, vou colocar aqui para poder exemplificar. Uma pedra desse tamanho assim, ó, pedra grande, passou pelo vidro, fez o barulho de vidro quebrando e caiu no meio da gente. A única curiosidade, o vidro não quebrou. Mas fez o barulho do vidro quebrando, ela passou pelo vidro e caiu no meio da gente. Quer dizer, o espírito pegou a pedra, envolveu ela, para ele está quebrando o vidro. Então ele deu o barulho do vidro quebrando. Quebrou o vidro. Qual o primeiro pensamento? Alguém tirou uma pedra na gente. Só que a janela estava fechada, porque estava chovendo, e o vidro não quebrou. A gente parou de conversar, cada um caçou rumo, né? Quer dizer, esse é um efeito físico. Agora, para acontecer isso, alguém de nós tinha a possibilidade de liberar. Quem era? A Mirtes, a minha filha de criação. Ela tem facilidade, quando ela estava presente, um punhado de efeito físico aparecia. Você entendeu? Então, você brinca e fala, como é que uma pedra passa por um vidro, faz barulho, não quebra e cai no meio da gente, e seca, né? Estava chovendo bastante. Então, esse é um efeito físico. Então, é um médio de efeito físico. Então, a Mirtes liberava aquela energia que fazia isso. Então, isso era muito comum. E o outro efeito físico que eu presenciei, assim, é aquela história do copo, né? Um dia eu peguei a minha filha, a Fabiana, com a prima dela, lá no meio da bananeira, lá no sítio, fazendo o movimento do copo, chamando o espírito, invocando o espírito no meio da bananeira. Olha para você ver, coisa de menino, né? De adolescente. E está lá tentando fazer o copo andar no meio da bananeira. Falei, menina, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, não. Isso é um perigo danado. Vocês invocam o espírito, sabe lá que espírito que vem. Ah, mas eu queria ver. Falei, vamos fazer direito então? Vamos. Aí, lá vai eu conversar com os espíritos. Olha, vocês viram a situação, é curiosidade, né? Nessa época, meu filho estava desencarnado ainda. E eu queria que vocês me permitissem fazer um efeito físico, até para a família mesmo, para ver e tal. Combinei, daqui a 15 dias, pode ser? Marquei com os espíritos. Daqui a 15 dias? Pode.
E aí a gente preparou tudo, coloquei lá a cartolina, como manda o figurino, né? Coloquei de A a Z, aquela letrinha assim, tudo redondinha, os números do lado de baixo, uma palavra sim, não, né? E na hora do culto a gente pegou, evocou a presença da espiritualidade, pediu, estava tudo já organizadinho. E aí colocamos lá o copo. É uma coisa muito interessante, eu não sei se alguém já presenciou, eu pus o copo de cabeça para baixo, como manda o figurino, com tudo direitinho. Não é assim, não. Assim, de cabeça para baixo mesmo, vazio. Pôs o dedo em cima do copo. Aquele copo, ele adquire uma eletricidade muito interessante, o efeito físico, porque ele começa a trepidar, como se fosse barulho mesmo de terremoto, né? E ele começa a girar como um peão, o copo. E aí ele começa a chiar na cartolina. Não é? E o meu genro, que é o Sandro, ele era muito descrente. Ele é até hoje. Ele é bem próximo do ateísmo, né? Então ele fala, se eu for espírito, se eu for mexer com religião um dia, vai ser espírito. Eu não acredito em nada, não. Mas tá, eu falei, então já que você não acredita em nada, você fica olhando o copo e vai escrevendo para mim, né? E o copo, então, ele perdia a letra, o copo voltava, tudo, e escreveu uma frase. Qual é a frase que ele escreveu? Matou a curiosidade, Fafá. Mas é um fenômeno lindo de se ver. Você vê que você não tem domínio sobre a matéria ganha uma vida própria e ele gira. Aí o médium já não consegue acompanhar o copo. Ele eletrificou o copo e o efeito físico é isso. Mas para acontecer isso, é o que Kardec chama aqui de médios de efeitos físicos. Então a gente fala assim, são essas pessoas que promovem translação de objeto, movimento, tal. A gente fala, o copo caiu, quebrou, tal. No livro dos médios tem até uma história que é muito interessante de uma casa que os azulejos foram arrancando tudo, né? Aí evoca o espírito e falou assim, por que você está fazendo isso? Ah, porque eu estava brigado com a família. Mas quem é que te oferece energia? Falou assim, a empregada. Quer dizer, não era ninguém da família. Mas a empregada, inconscientemente, né, fornecia energia. Porque, curiosamente, o médium de efeito físico nem sempre sabe que tem aquela energia, mas ele libera aquela energia, que é um ectoplasma, que facilita isso, tá bom? Então, só 2 exemplos, você vê que já vi efeito físico acontecendo, nesse sentido bem específico, né? Então, ele chama de médium de efeito físico. Médios sensitivos, é aquilo que eu brinquei. Você está aqui, né? Você vê que alguém chegou, passou. Tem hora que você está assim, passou alguém na janela, né? Então, você percebe o movimento dos espíritos. Então, isso é normal. Então, você está, por exemplo, num trabalho mais sério, um trabalho de cura, por exemplo. Você vê quando o espírito chega e quando ele sai. Você sente isso, né? Eu lembro um dia, por exemplo, que eu fui trabalhar com um espírito e, curiosamente, eu achei que eu ia pegar fogo, porque eu tive um trabalho mais sério, eu pedi muito por esse dia lá. E quando eu peço, eu gosto de exagerar. Eu peço logo para o doutor Bezerra, né? A gente pede para o maior, né? A gente exagera. E ele chegou, e aquilo foi me dando um calor, uma coisa assim, eu não saberia descrever para vocês o calor que eu senti. E eu fui atendendo aquele paciente, e aquela coisa aconteceu. O certo é que quando ele afastou, eu falei, me dá água, pelo amor de Deus, para beber água. A minha filha falou assim, pai, ele estava a 1 metro de você. Quer dizer, ele ficou 1 metro, eu já estava derretendo. Se ele tivesse encostado, eu tinha pegado, era fogo mesmo. Mas é a sensibilidade. Então, é isso que ele está colocando, esse médio sensitivo, aquele que sente a presença dos espíritos de alguma forma. Por um roçar, né, que ele fala assim, o corpo arrupiar. O medo também faz isso, né? Mas quando você não está com medo de nada, não está pensando, de hora para outra o corpo arrupia tudo, você fala, nossa senhora, né? O pessoal do interior fala, passou um morto aqui, né? Passou uma assombração aqui. Isso é um médio sensitivo que ele coloca aqui, né? Ou impressionável. Se impressiona. Um exemplo disso é aquela pessoa que entra na casa de alguém e sente-se mal, vai no hospital. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de entrar no hospital despreparado. Você entra e parece que você vai enfraquecendo, porque eles vão roubando a sua energia, né? Porque está todo mundo lá carente, então você vai sentindo a perda de energia, né? E não tem um lugar para ter mais espírito desencarnado que é o hospital, gente. Eu trabalhei uma ocasião, 6 meses no hospital, já tem 40 anos, minha caçula fez 40 anos. Eu trabalhava e ficava até 11 horas passando medicamento, de 11h30 mais ou menos até 1 hora eu ficava fazendo prece naquelas camas lá. Menino, aquele corredor para quem está despreparado é um apavor, menino, que você vê espírito andando com aquelas equipes de soro, segurando para lá e para cá, arrastando aquele barulho no corredor.
Para quem é sensitivo é um trem complicado, porque é um lugar que você vê muito e o efeito físico parece que fica mais evidente por causa disso. Então ele coloca isso aqui, sensitivos ou impressionáveis, né? Sente a impressão. Médios audientes é aquele que ouve os espíritos, né? Então, igual eu estou te falando, você pode ouvi-lo como eu estou falando para vocês, ou você pode ouvir na sensação que alguém falou dentro de você. Então, de uma hora para outra, você já teve a facilidade de conversar telepaticamente com alguém, que é uma coisa maluca. Você fala, fala assim, depois que você fica muito tempo casado com uma pessoa, você vai virando irmão, né? Você perde, né? Esse dia eu vi um cara, nossa, eu estou casado com a minha mãe. Então, no final das contas, igual o Brinco fala assim, esse dia eu vi um tá brincando comigo, eu não me preocupo mais com a minha vida, porque eu só tenho medo da Vilma morrer antes de mim, porque eu não sei fazer nada. Ela faz tudo, ela lê pensamento daquilo que eu quero, né? Então ela sai. Mas, pô, a Vilma podia trazer água tônica, um pouco ela chega lá com um fardinho de água tônica, você entendeu? A esse ponto. E então é o seguinte, dela pensar uma coisa, eu falar, ou de eu pensar, ela falar. O pensamento se fundiram. Mas também tem 50 anos que a gente está junto. Se não tivesse fundido, a coisa estava complicada. Nós vamos fazer 50 anos ano que vem. Então é o seguinte, teve briga, teve confusão, mas teve muita cumplicidade. A gente é muito amigo. Então não tem a menor preocupação. Então, tem hora que eu estou lá na cidade, eu falo, liga para mim. Passa um pouquinho, o telefone toca. É nesse ponto que dá para fazer isso sem muita dificuldade. Então, é ouvir o pensamento auditivamente ou a sensação que alguém falou, Gessim está precisando de mim, né? Um tipo de coisa assim, tá bom? Então ele fala aqui, essas pessoas são audientes, né, que ouvem. Ele fala no médio falantes, é isso que eu estou fazendo aqui agora, falando, né, igual pobre na chuva. Vidente, aquele que vê. O vidente, eu costumo falar, quando a pessoa fala, eu estou vendo o espírito, eu pergunto assim, qual a cor da roupa? Tem sapato? Né? Porque eu olho para a menina, a mulher está com uma no queixo, o copo na mão esquerda, o sapato está com cara, né? Eu tenho que olhar. Quando eu falo, quando o espírito aparece para mim, eu tenho que ver. Então não vem falar como eu estou vendo o espírito, como é que está? Está com o cabelo despenteado, está penteado, está com, né? Tá maquiado, não está? Está com óculos? A pessoa tem que prestar atenção, porque se ela quer, igual ele fez a prece inicial, quando você olha uma flor, esse dia eu até postei uma flor, não sei que está acompanhando, abri um lírio lá vermelho lá em casa, que eu nunca vi uma coisa tão linda, junto com a azaleia. Virou um desespero de beleza, né? Um gileiro desse tamanho. Mas, curiosamente, por exemplo, um dia eu estava lá olhando uma flor aberta e uma abelha polinizando lá, voando. E eu gosto muito de abelha, que eu mexo com apicultura, né? E me encanta a abelha. Aí eu estou lá olhando, e um espírito chegou para mim e falou assim, observa, meu irmão. Aí eu estou lá observando, já estava observando, ainda mandou, né? Ele falou assim, perceba a grandeza e a beleza da vida. A flor não precisa do néctar. Para ela não tem nenhum significado. Mas em gratidão pelo trabalho que a abelha faz, ela produz o néctar em agradecimento. Ó, para você ver. Como eu percebi e dei percepção àquilo, abri um canal tão intuitivo que o espírito perdeu tempo de comunicar comigo. Você vê, é isso que você tem que entender. Então, quando eu falo, estou vendo, veja. Né? Você vai ver a flor, vê com tudo. Textura, beleza, posição. É isso que ele está colocando. Então, quando o espírito fala assim, apareceu, eu estou vendo o espírito. Está vendo? Tá. Que espírito que é? Então, eu sempre falo com os médios videntes que trabalham comigo, explora. Quando você percebeu um vulto, veja o vulto. Desenvolva aquele dom. Então, você vai chegar ao ponto de ver com tanta clareza que você vai conseguir falar, né? É o médio vestindo a menina, está ali, está com a pulseira na mão esquerda, a outra está com a bolsa. Entendeu? É isso que eu estou. Porque tem gente que fala, estou vendo espírito de uma mulher. Que mulher que é, parente de alguém, né? Porque depois que você adentra tudo, aí você consegue ler até o pensamento dela, o que está acontecendo com ela, e passa para a clarividência. Tá bom? Então isso é importante entender. O que é a clarividência? Não me preocupa, não altera nada a ver. Mas se você vê braço, mas se você... preste bem atenção, qual que é a dificuldade? É igual uma pessoa fala assim, eu vejo o espírito, mas não escuto ele. Olha, se eu estou vendo, eu escuto.
Porque se eu não escutar, pelo menos eu vou ler os lábios dele. É porque às vezes a gente cria condicionamento. Eu vejo mão, só vejo mão. Não, quem vê mão vê tudo. É só querer. Nós temos que preparar para isso, né? É interessante pensar nisso. É igual quando Kardec fala a respeito de psicografia. A gente brinca e fala o seguinte. Eu estou dando uma olhada, porque o relógio está parado. Porque às vezes a gente brinca e fala assim, o que é mediunidade? Kardec fala assim, porque tem um tal de falar assim, você é médium. Que vara de condão você usou para você saber que a pessoa é médium? Então, eu tenho uma raiva que quando me fala a pessoa é médium. Uma ocasião aconteceu uma coisa na Casa do Caminho, apareceu uma menina, chama Patrícia. Hoje ela frequenta comigo, eu vou falar porque não tem problema, né? Vocês não vão lá mesmo. Levou ela numa reunião lá de desobsessão, porque ela estava obsidiada. Você está obsidiado, você tem que passar por uma reunião de tratamento de obsessão, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí alguém falou com ela, vai na reunião do GECI no domingo. Aí ela chegou lá toda desequilibrada. Não, porque eu estou obsidiada, que eu estou vendo sensação, estou vendo espírito, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Eu falei, então senta aí, vamos ver. Aí sentou lá, não aconteceu nada. Sentou no outro domingo, nada. Eu falei, essa menina não tem nada de obsessão. Aí quando passou um mês, ela falou assim, eu estou grávida. A obsessão dela nasceu 9 meses depois. Olha o erro que a pessoa comete, quer dizer, como ela ficou grávida e não sabia que estava grávida, na presença do espírito alterou o psiquismo dela todo. Então aquela manifestação despreparada da mediunidade, da maternidade, foi procurar ajuda, a pessoa da casa minha falou, já estava obsidiada, pelo espírito estava incorporando nela, né, que é o filho dela. Quer dizer. Aí falei com ela, não, filha, é isso então não é nada de espírito, é o espírito que está manifestando, isso é normal. Fica tranquila, ela frequentou lá, a criança nasceu, hoje já está com 3 anos. Não teve mais problema de obsessão. Então tem que ter muito cuidado com a médium. Experimentou? Então eu sempre falo, gente, senta na mesa lá do trabalho, tenta escrever, tenta ver, tenta ouvir. Ficou lá 5 vezes, não aconteceu nada, vai para a segunda corrente, quando você não tem nada de mediunidade. Tenta daqui a 6 meses de novo. Mas Kardec fala assim, experimenta. E ele fala, experimenta durante 6 meses, durante 15 dias, todo dia. Se você não conseguir, descansa e tenta de novo. Então, ele fala somente pela experiência eu posso falar se uma pessoa é ou não é médium. Ele tem um tal de falar que você é médium, tem que desenvolver, ainda fala que você tem que desenvolver, né? É um erro muito grave. Então, ele fala aqui isso aqui. Médios sonambúlicos. Sonambulismo, todo mundo sabe o que é. É aquela pessoa que anda de noite, né? A Miss, por exemplo, que é a minha filha, eu tinha que trancar a porta, porque ela saía para a rua. Então, eu tinha que trancar a porta e esconder a chave. Patrícia levantava, ia lá, fazia sanduíche, comia, voltava e dormia. Sonâmbula completamente. Mas comia. O mais curioso é que ela conseguia comer e voltar para a cama no outro dia, falando, você está comendo? Eu não. Sonâmbulo. E você tinha que ficar olhando para não trombar nas coisas, né? Totalmente andando, parece assombração, né? Não sei se você já tiver parente, mas é até estranho, né? Aquelas pessoas meio zumbi, né? Isso é sonambulismo. Mas ele pode ser provocado pelo passe, por exemplo, né? Pelo um processo magnético. Então, uma pessoa que tem médio, que é médio nós vamos falar aqui de incorporação, psicofonia, chega a um ponto de você ver que a pessoa perde a noção do controle motor e o espírito passa a dominar aquele corpo também, tá bom? Mas não é tão comum, né? Então ele fala que médios pneumautográficos são aqueles que promovem o que antigamente chamava de escrita direta. Só que ninguém mexe muito com isso porque era muito fácil fraudar essa psicografia. Como é que você fazia? Você põe um papel branco dobrado, né? Sobre a mesa ou dentro da gaveta, e na presença daquele médium aquela página aparecia escrita, né? Então, sem lápis, sem caneta perto, sem nada. De uma hora para outra a página aparecia alguma coisa escrita. Mas é fácil você fazer isso com suco de limão, né? Você põe suco de limão lá e deixa secar que aparece escrito. Mas no caso lá não, aparece como se fosse uma escrita de máquina de escrever, um tipo de coisa assim. Mas como foi muito fácil de fraudar, ninguém nunca mexeu com isso. Mas é uma classificação que está no livro dos médios. E ele fala de médios escreventes ou psicográficos, né? Que é a mediunidade mais cômoda e é a mais utilizada, porque ela é a mais fácil de desenvolver.
Porque na psicografia, é muito interessante, eu costumo falar assim, eu sempre falo assim, tem 2 recursos muito simples. Você senta lá, põe a mão, o lápis e começa lá. Você vai ter a ideia do pensamento, eu costumo falar muito com pessoas assim, é como se fosse uma redação, né? Você senta lá, alguém vira e fala para você assim, amor. Aí você começa a escrever o amor, né? E o assunto vai vindo, né? Então, por exemplo, você tem conhecimento do Evangelho. Aí o Espírito chega para você e fala assim, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se eu li, puxa vida, fácil escrever, né? É dado ao homem viver sua vida, né? Tipo de coisa. Ele fala assim, se a vida do homem se limitar somente à vida presente, ele é o mais desgraçado de todos os seres. É esse versículo, né? Eu sei. Aí, eu vou escrever sobre aquilo. Eu vou escrever o versículo e depois, vou escrever aquilo lá. Então, o assunto vai vindo. Isso é uma psicografia. A caligrafia vai ser a minha, os erros de português vai ser meu, né? Mas há pessoas que sentem a mão ficar toda dormente. A pessoa perde o controle motor. E ela começa a escrever. Eu tenho uma amiga lá da Casa do Caminho que ela senta na mesa, como tem o primeiro trabalho de estudo, ela tem que segurar a mão. Ela segura a mão. Fica segurando a mão, porque a mão quer escrever. Entendeu? Aí quando fala, vamos começar a psicografia, tem que ter alguém para tirar o papel, porque ela escreve muito rápido. É isso que é uma psicografia. Então, naquele momento, a pessoa não tem muita noção do que está escrevendo, porque a mão adquire vida própria. Ele desliga mais ou menos o chakra que tem aqui e domina a mão, certinho? Então, isso é um processo da psicografia. Então, você tem da consciente, inconsciente, semiconsciente, isso é em todas as mediunidades, tá bom? Então, todos nós podemos ter, igual eu falei, tem momentos em que eu estou consciente, igual hoje eu estou consciente, estou ouvindo o Espírito e falando, preparei para isso. Tem momentos que eu estou inconsciente, tem momentos que eu vou falar e não vou saber o que eu falei. Há momentos que eu vou falar e vou saber o que eu estou falando, mesmo pela influência do Espírito. Então, há momentos curiosos que eu costumo brincar. Às vezes você prepara um assunto e está aqui, por exemplo, vou falar essa palavra. Então, na hora que você vai falar, a palavra não vem, vem outra. Né? Porque o Espírito é que tomou o comando, não quero essa palavra, quero outra. Então, tem hora que você tenta falar uma palavra, ele põe outra no caminho. Tem palavra que eu nem sei o que ele falou, ele vai falando. Então, isso é a mediunidade que está constando nesse tópico 159. Alguma dúvida ficou? Deu para clarear bem o entendimento? Quer dizer, então, mediunidade é uma coisa ampla. Tem médio que pinta, né? Manifesta pela pintura. É diferente. Eu vejo pessoas, eu sou médio de pictografia. É. Mas a pessoa é desenhista, ela já é, você entendeu? Ela já faz curso de pintura. E pinta umas coisas que não tem nada a ver e fala que foi o Espírito que pintou. Então, aquilo é falso. Mas quando você vê, por exemplo, uma pessoa que tem o dom mesmo da pintura, é curioso, ele mistura as tintas e as tintas não se misturam. Ele chega ao ponto de colocar vermelho e azul na mão e a cor não mistura. Então, está um negócio meio exagerado, né? Então, é isso. Então, música, por exemplo, pessoa que senta num piano lá e de uma hora para outra e toca e nunca tocou, outra hora a mão quase que fica sozinha. Então, todas as manifestações que nós podemos realizar como ser humano, o Espírito também pode realizar através de nós. Então, se você tem uma facilidade na música, por exemplo, no piano, por exemplo, ou no teclado lá, se você sentar lá e concentrar, ele vai fazer uma música através de você, né? Então, se você toca violão, se você... Eu sou péssimo de violão, é uma frustração que eu vou morrer sem tocar violão. Eu tento tocar, eu sou péssimo. Toco algumas músicas, mas eu sou muito ruim de ritmo, né? O meu pai era torneiro e fazia assim com a mão, igual o Jô Soares, né? Já desencarnou. O Jô Soares fazia uma coisa que assustava para mim. Ele escrevia com essa mão uma palavra e com essa outra mão outra palavra. Não sei se vocês viram isso, né? Ele escrevia 2 frases simultaneamente com mão diferente. É como se ele tivesse 2 cérebros. Aí, para exagerar, um dia ele falou, vou mostrar para você uma arte diferente. Ele escrevia de trás para frente com as 2 mãos. Quer dizer, umas coisas assim meio bizarras, né? Então, esse para fazer mediunidade podia até brincar que tinha isso, né? Então,
a manifestação dos espíritos vai ocorrer através de qualquer um de nós, mediunicamente, pela mais facilidade da maneira que nós temos de nos manifestar, tá bom? No meu caso, por exemplo, eu me sinto muito confortável na oratória, né? Então, qualquer assunto que me pedir, eu vou falar para vocês, né? Pregar para mim, até para cachorro a gente prega, né? Então, não conheço uma pessoa que andou comigo na minha vida que eu não preguei a doutrina espírita para ele. Né? Então, eu falo assim, o pior erro que a pessoa comete é ficar perto de mim. Ela vai ser doutrinada. Porque a minha missão é essa, então eu faço com carinho, mas na maior simplicidade possível, tá bom? Então, espero em Deus tenha sido proveitoso o nosso bate-papo, né? E sempre estou disposto, né? E é uma felicidade muito grande acompanhar a casa, né? Hoje a gente está feliz, tá bom? Muita paz a todos.